Olá, irmãos, nós estamos novamente nos encontrando para uma nova aula da Escola Dominical, que será a lição número 10, um convite a sermos solidários. Vamos dar início à nossa aula com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido de Ti, Senhor, a cada dia, Senhor. São momentos difíceis, Senhor, muitas vezes imaginamos que são insuperáveis, Senhor, mas confiamos em Ti, Senhor, e tudo sabemos que Tu tem feito para nós essa obra, Senhor, para o Seu crescimento, Senhor. Nós muitas vezes não entendemos o que acontece, mas temos que confiar em Ti, Senhor, e pedimos que Tu, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, e discernimento nesses momentos tão difíceis, Senhor. Fique conosco, Senhor, nesse estudo, nessa reflexão, dessa nova aula da Escola Dominical, Senhor, sobre a Tua Palavra. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós damos início à nossa aula. Eu quero aqui agradecer e parabenizar aos adolescentes da nossa igreja, o GTI, juntamente aos seus coordenadores, o Fernando e a Simone, pelo desenvolvimento do projeto PROS, Não Podemos Ficar Calados, Parados. Esse é um projeto que teve início no mês passado e já teve uma primeira ação, que foi ajuda a mais de 30 famílias na Fazendinha. Outras ações serão realizadas no decorrer do ano, e a cada ação a ser realizada, eles vão divulgar para toda a igreja onde vai ser realizada e como vai ser realizada essas ações e como a igreja pode participar. Mas nesse momento eu gostaria de enfatizar aqui para a igreja que existem algumas formas que nós podemos estar participando no momento da ação e outras ações nós podemos realizar independente de já estar sendo decidido uma nova ação. O primeiro alicerce desse projeto todo é a oração. E nós, como igreja, temos que estar orando, tá, pelos nossos adolescentes, pelos coordenadores dos adolescentes que estão nesse projeto, pelas famílias que serão assistidas inicialmente da Fazendinha e outras famílias que serão assistidas nas demais ações. Inclusive, os adolescentes têm escrito cartas para que seja entregue junto com o alimento material, também um alimento espiritual, e com isso contará com o apoio do Ministério de Missões, o Ministério de Ação Social e Diaconia estará colaborando. Vamos orar também pelos membros da primeira igreja de Osasco, que eles estejam, Senhor, colaborando com o coração aberto e felizes, Senhor, nessa obra que está sendo realizada e coordenada pelos adolescentes. Uma outra forma de nós estarmos participando seria através das doações de materiais, doações de alimentos não perecíveis e roupas, doações de recursos financeiros. A cada ação será divulgada onde será realizada a ação, quando será realizada e como poderemos fazer essas doações. Mas o importante é que Deus está nesse projeto, no alicerce principal desse projeto, está alicerçado em Deus, e através das nossas orações, da nossa participação, com certeza esse projeto vosso será muito abençoado. Então, parabéns ao Fernando, aos adolescentes, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês nesse projeto, e com certeza, eu falo aqui em nome da primeira IP de Osasco, conte conosco, estamos juntos nessa daí. Dando continuidade, né, e por falar em solidariedade, eu quero aqui contar uma pequena história de um menino muito amoroso. Certa vez, ele viu seu vizinho, um senhor idoso, chorando após receber uma triste notícia. O menino o abraçou e simplesmente ficou ali ao seu lado quieto. Mais tarde, a mãe lhe perguntou o que ele tinha dito ao vizinho entristecido pela notícia recebida. Nada, respondeu a criança. Eu apenas o abracei e ajudei a chorar. Ajudar a chorar foi um gesto de solidariedade. Ficar ao seu lado foi um gesto de solidariedade. Solidariedade daquele menino quando seu amigo passava por um momento de tristeza. Ajudar a chorar talvez seja o que esteja faltando em nossos dias. Ajudar a chorar é algo que precisa ser aprendido por cada um de nós. Choramos por nós mesmos, mas ainda não temos aprendido a ajudar os outros a chorar. Esse é um exercício de solidariedade que nós podemos começar a pensar, a refletir e a praticar nos nossos dias. E na lição de hoje, vamos refletir sobre a importância da solidariedade em diferentes situações. Solidariedade, prazer ou obrigação? Como é que nós encaramos e fazemos a solidariedade? Somos chamados geralmente de povo solidário, mas será que somos de fato? Solidariedade precisa fazer parte das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos.
É possível sermos mais solidários? Solidariedade é uma palavra que não saiu de moda, pelo contrário, principalmente em época de desastres ambientais, tragédias, grandes proporções e em pandemias que nós estamos vivendo, né, que é a nossa realidade atual, né, a solidariedade aparece muito forte. No entanto, a solidariedade não se resume apenas a esses 4 questões, a esses momentos. E temos 4 questões para pensarmos. Como é que temos que ser solidários? Qual a solidariedade que Deus quer que seu povo exerça? Solidariedade em meio à desgraça, calamidades e aflições, principalmente quando elas não são noticiadas. São aquelas calamidades, aflições, desgraças, que muitas vezes ninguém fica sabendo. Somente você, eu, um amigo, alguém da igreja, não é noticiada, não sai em nenhum jornal, nenhum canal de televisão, não existe notícias de última hora falando nisso. Mas está aí a situação. E é isso que nós queremos refletir hoje sobre o texto de Obadias. Antes de refletirmos sobre o tema de solidariedade, vamos falar um pouco sobre o livro e o profeta Obadias, que é a base do nosso estudo hoje. É o menor livro profético e o mais curto do Antigo Testamento. Tem apenas 1 capítulo e 21 versículos. Eram tempos difíceis quando foi escrito, entre os anos de 597 a 587 a.C. Obadias significa servo do Senhor, ou adorador do Senhor. Seu nome nos lembra que nascemos para adorar e servir ao Senhor. Tudo gira em torno do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? No versículo 15, Obadias diz: o Senhor Jesus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades aquilo que vocês fizeram com outro será feito com vocês. Está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações, o dia do Senhor. Edomitas ou idumeus são descendentes de Esaú. Isso porque Edom é um dos nomes de Esaú. E nós vamos ver para frente de onde veio esse nome. Edom significa vermelho. E há uma divergência quanto à origem do significado vermelho. Seria relacionado ao cozido vermelho que Jacó preparou para Isaac, ou as rochas vermelhas do Monte Ser, habitação de Edom. Então, existem 2 entendimentos com relação ao vermelho. E Edom, que nós estamos falando, também chamada de Ser, fica entre o Mar Morto e o Vale de Arabá. Vocês podem ver aí no mapa, nessa parte verde, então aí os Edomitas, logo acima o Mar Morto, e ao lado vocês podem observar que é um local muito rochoso, de altas montanhas, e bem nesse vale onde está localizado Edom. A profecia gira em torno de uma antiga disputa entre Edom e Israel. O rancor começou no período patriarcal. Deus abençoou Isaac e Rebeca, com os filhos gêmeos, Esaú e Jacó, conforme relata lá em Gênesis 25, 21 a 26. Pelo fato de Jacó ter adquirido de seu irmão o direito da primogenitura, gerou uma rivalidade. E aí tudo começou, está em Gênesis 27. As nações descendentes de Jacó e Esaú, Israel e Edom, porque Israel vem de Jacó e Edom vem de Esaú, se transformou num conflito de dimensões nacionais. E aí temos vários textos bíblicos onde cita e menciona todos esses fatos. E ainda a gente pode observar nessas figuras, interessante, né, na primeira figura a gente vê lá embaixo um comércio, mas ao lado uma alta montanha. Ao lado a gente vê outras fotos das montanhas, onde nós temos várias cavernas, portas no meio das montanhas, casas colocadas dentro das montanhas, exatamente o que diz nos versículos 2 e 3. O Senhor diz a Edom: eu vou fazer de vocês uma nação fraca, ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Como era uma cidade muito protegida, eles se achavam todos orgulhosos que ali ninguém poderia vencê-los ou derrotá-los numa batalha.
Ainda que você voe tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, eu derrubarei ali. A gente pode ver realmente as alturas dessas montanhas. A profecia do versículo 4 diz: se cumpriu com a destruição da capital de Edom, Petra, que era a capital de Edom, localizada nas rochas no alto da montanha. Então, pela localização e pela formação do local, geográfico do local, eles achavam que era uma nação indestrutível. Obadias, ainda no versículo 8 diz: o Senhor Deus diz, no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Autoridade da mensagem. O valor e a autoridade da mensagem desse livro apoiam-se no fundamento de que o Senhor falou. Então a gente vê logo no começo do versículo 8, o Senhor Deus diz. Deus está mandando uma série de mensagens para Edom, pelo seu orgulho, pela sua soberba, que eles achavam que eles eram indestrutíveis e que ninguém brinca com Deus. No versículo 18 ainda diz: os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú como fogo devora a palha. Nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Novamente o Senhor está dizendo, o Senhor está falando. O tema da profecia é a respeito de Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações, e nós ouvimos a sua mensagem. Preparem-se, vamos lutar contra Edom. Então Deus está preparando, Deus mandou o profeta Obadias, Deus está avisando, tá? E o orgulho deles é muito maior do que ouvir a palavra de Deus. Obadias denuncia os pecados de Edom, descendente de Esaú. Os pecados de Edom foram orgulho e crueldade. A soberba econômica e política associada a uma geografia privilegiada fez os edomitas um povo arrogante e cruel. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, isso é um resumo do livro de Obadias. E agora, Obadias, com relação à solidariedade. A falta de solidariedade de Edom com Judá é um fundo histórico para o profeta reformar o ensino sobre a importância de ser solidário. Deus cobra a falta de solidariedade de Edom para com Judá. Esse é o destaque do nosso estudo, essa falta de solidariedade do povo de Edom para com Judá. Então, nós vamos ver aqui a primeira solidariedade na desgraça, conforme relata em Obadias 1:12. E o foco nesse versículo está concentrado na inveja e na arrogância. A palavra do Senhor diz: mas vocês não deveriam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deveriam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deveriam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Agir solidariamente com o outro em meio à desgraça e sofrimento alheio é expressar em atitudes o ser cristão. Sentir alegria pela desgraça dos outros. Você deve ter ouvido, ele mereceu. Quantas vezes nós ouvimos, ou até já falamos, quando alguém passa por uma situação difícil, ele está pagando pelo que fez, ele merece estar nessa situação. Quantos sucessos são obtidos com a desgraça dos outros? Já paramos para pensar nisso? O quanto ele cresceu, tá? O quanto ele está feliz pela desgraça de alguém. Muitas vezes nós falamos, antes ele do que eu. Muitas vezes tem pessoas que caem em situações terríveis e nós ficamos julgando essas pessoas ao invés de termos solidariedade. Muitas vezes não conhecemos os fatos, não sabemos o que aconteceu,
ouvimos Facebooks, WhatsApp, rede social, mas não avaliamos e ficamos julgando. Então, algumas lições que nós podemos aprender. Aprendamos a encarar a desgraça do outro como uma oportunidade para exercer o amor de Deus e demonstrar a solidariedade que só os filhos de Deus sabem ter, pois forma alvo pelo amor solidário do Pai. Então, nós temos que aproveitar a cada situação dessa de desgraça como uma oportunidade para demonstrarmos que somos cristãos, que somos filhos de Deus e demonstrarmos a nossa solidariedade e nosso apoio. Estender a mão mais que o possível, ser presente e apoiar o outro a se reerguer. Ir além do limite, correr uma milha a mais. Muitas vezes nós não fazemos um esforço necessário. Não, eu tentei, mas não consegui, ele não aceita a minha ajuda. Será que realmente nós tentamos? Ou já fomos prontos para assim, tá bom, vamos me oferecer, mas tomara que ele não aceite. Então, nós temos que aproveitar a cada situação dessa, a cada situação de desgraça, não para termos inveja ou sermos arrogantes com essas pessoas. Tá? E a gente vê hoje na televisão, nos jornais, notícias, principalmente na área política, nas questões sociais também, e muitas vezes nós ficamos julgando e falando o que nós não deveríamos estar falando. Nós deveríamos estar de joelhos, orando, né, vendo uma oportunidade para apresentar a palavra de Deus, como os adolescentes estão fazendo nesse momento, tá? Mas nós muitas vezes ficamos julgando. Solidariedade na calamidade. O Obadias 1:13, ele foca a crueldade e o roubo. E lá diz assim, quando o meu povo for derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram derrota, vocês não deveriam ter roubado os seus bens. O templo está em ruína. Tudo estava assolado. Calamidade, qual você já viveu? Desemprego, morte, doença, violência. Muitas vezes nós falamos, o mundo caiu, perdeu o chão, completamente desamparado. Então, muitas vezes nós passamos por situações, as pessoas passam por situações, e quando a gente vê pessoas aproveitando desses momentos, que a pessoa está perdida, muitas vezes é para roubar essas pessoas, para enganar essas pessoas, para tirar o que elas têm. Ao invés de sermos solidários, nós queremos aproveitar das situações, a gente vê, é incrível na televisão, reportagem de pessoas que estão caindo muitas vezes, estão doentes, e as pessoas, ao invés de ajudar, estão aproveitando da situação. Quantos enfrentam problemas que não conseguem dimensionar? Eu não imagino, estou assim tão norteado, não consigo imaginar o tamanho do problema que nós estamos passando, eu estou tão estarrecido, filhos, é neto, é esposa, é marido, as situações de emprego. Então, muitas vezes nós podemos ajudar, sim, parar, conversarmos, para um pouco, respira. Não precisamos estar presentes fisicamente, porque o momento não é possível, mas nós podemos conversar por telefone, por celular, por vídeo, e tentarmos acalmar essas pessoas para que ela tome conhecimento, realmente, a dimensão do que ela está vivendo, coloque o pé no chão e recomece a sua vida. Nós temos uma obrigação, né, como está dizendo a palavra do Senhor, não de sermos cruéis, mas de sim sermos solidários. Pessoas que estão... quantas convivem diariamente com a dor da ausência de alguém? Então, nós temos diversas situações de ausência, ou seja, por morte, que a gente viu famílias inteiras que estão morrendo, esposos, marido, avós, filhos, né? Ou mesmo que as pessoas que não morreram, mas não podem ter contato, tem pessoas que não se veem, não se encontram há mais de 3, 4 meses, nós estamos praticamente vivendo essa situação. Quantas pessoas idosas que estão nas casas de repouso, que nem os familiares estão visitando, estão ligando, né? Quantos pais que muitas vezes também nós deixamos de lado, não estamos vendo nossos filhos, nossos netos. A gente falou, não é possível termos o contato pessoal, mas uma ligação é tão simples, muitas vezes nós ficamos 1, 2 horas no telefone e não ligamos muitas vezes para essas pessoas da própria igreja, que muitas vezes estão
Ali nós sabemos que são pessoas que estão enfermas, que estão necessitando, que não têm familiares, muitas vezes, presentes, e que nós podemos fazer esse papel sem sermos um irmão em Cristo e estarmos ligando para essas pessoas. A dor da ausência leva muitas vezes à depressão, a outras situações. O mundo caiu muitas vezes para essas pessoas, porque elas sentem ausência, se sentem sozinhas, estão perdidas. E nós temos também essa obrigação de estarmos próximos dessas pessoas. Pessoas que estão perdidas no mar da angústia e calamidade, e carecem daquele que é o único capaz de restaurar as vidas, carecem de Jesus Cristo. Uma palavra de Jesus Cristo, uma cartinha como os adolescentes estão fazendo, enviando para essas famílias que vão receber a doação, o alimento material, vão receber também o alimento espiritual. Muitas vezes essa cartinha pode transformar vidas. Amanhã nós podemos ter aqui um professor da escola dominical que recebeu uma cartinha dos adolescentes e se converteu a Cristo. Ele estava perdido, o mundo para ele tinha caído, e não sabia dimensionar o tamanho do problema que estava vivendo. E muitas vezes uma carta, uma oração, uma ligação para essa pessoa pode mudar todo o destino dessa pessoa. Muitas vezes nós não podemos mudar situações concretas. Se ela perdeu alguém, nós não podemos trazer essa pessoa de volta. Nós podemos fazer com que aquela pessoa sinta o prazer novamente de viver com a saudade, com as lembranças e confiando no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão de solidariedade que está dizendo lá em Obadias 1,13. No versículo 1,14, que ele foca a covardia e a emboscada, ele diz assim: não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deviam ter entregado ao inimigo o que escaparam com vida. Orgulho. Os edomitas eram um povo orgulhoso, e esse orgulho os guiou até a sua destruição total. O orgulho não nos leva a nada. Nós podemos sentir, sim, aquele orgulho bom, mas não aquele orgulho que destrói. Então nós temos que tomar muito cuidado no nível de orgulho que nós temos. Tenha cuidado para não julgar o outro, principalmente quando ele estiver passando por aflições. Saiba que o julgamento e crítica que você faz pode voltar para vocês. Isso está escrito, é bíblico. Então, muitas vezes nós ficamos julgando, criticando as pessoas pelo que nós ouvimos a falar, nós ouvimos dizer, ouvimos um boato, e nós jogamos aquilo lá como verdadeiro, e lançamos isso muitas vezes para outras pessoas, e depois não conseguimos mais apagar essa imagem ou o que falamos. Então não podemos aproveitar e ficar nas encruzilhadas esperando para matar as pessoas. O orgulho tem levado muitos crentes a substituir Deus por nossas vontades e desejos. O orgulho nos leva a isso. Quantas vezes nós ficamos orgulhosos de nós mesmos, porque nós conseguimos alcançar um objetivo, recebemos um elogio na empresa, recebemos um elogio dos amigos em casa, e esse elogio vai crescendo dentro de nós, e esse orgulho vai crescendo, porque você vai ficando, entre aspas, famoso, vai postando na internet, vai recebendo lá os coraçõezinhos, né? Então você lá, eu já tenho 200 pessoas que me curtiram hoje, isso você vai se tornando orgulhoso. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, nós temos que fazer as coisas, muitas vezes para nos contrair nesse momento, mas temos que tomar cuidado com o orgulho, porque a partir de um determinado momento, nós esquecemos Deus, e só nossas vontades e desejos que sobressaem. Nós dirigimos nossas vidas, nós sabemos o que queremos, nós fazemos os nossos planejamentos, esquecemos de colocar isso na mão de Deus. Então, o orgulho é algo imperceptível, muitas vezes. Quando percebemos, já estamos fora. Então, irmãos, se você tem algum irmão na igreja que você está percebendo isso, ore por ele primeiro, tente conversar com ele, tente ajudá-lo. Nós estamos falando aqui sobre diversos tipos de solidariedade, diversas situações que o mundo lá fora está sofrendo, o mundo lá fora está vivendo, mas também dentro da igreja estamos passando por isso, por muitas dessas situações. Então, o importante dessa lição que veio nesse momento, nós sabemos que não é por acaso que essa lição veio, nós sabemos que isso foi programado por Deus, Deus colocou essa revista no coração das pessoas que definem quais são as revistas da escola dominical, e que esse estudo sobre solidariedade, nesse momento, não é uma coincidência, e sim uma mensagem de Deus para nossas vidas, para nós pensarmos o que nós queremos fazer a partir de hoje, para nós refletirmos um pouco sobre o que nós temos feito, quais são as nossas atitudes. Diante da desgraça, calamidade e aflições, lembre-se que o dia do Senhor está prestes a vir.
Os servos do Senhor não podem semear rancor em seus corações, ou alimentar desejos de vingança, mesmo contra inimigos e aqueles que os perseguem. O Senhor é soberano e suas ações, e ninguém pode detê-lo. Ninguém pode brincar com o Senhor. A palavra do Senhor não se brinca. Ele é soberano sobre nossas vidas. Por pertencermos ao mesmo corpo de Cristo, o sucesso do nosso irmão também é nosso sucesso. Assim como o insucesso do nosso irmão também é nosso insucesso. Nós somos companheiros, nós somos irmãos, pertencemos ao corpo de Cristo. Nós somos braço, perna, estamos todos unidos num único corpo. Então, não existe sucesso da mão, sucesso da perna. O sucesso de um braço é sucesso do corpo inteiro. O sucesso de uma perna é sucesso do corpo inteiro. Deus é justo e julgará o que se aproveitam e humilham as pessoas que enfrentam dificuldades na vida. Vai haver um momento do julgamento. E Deus conhece o coração e a vida de cada um de nós. Ao enfrentarmos problemas ou estarmos sob grande perseguição, Deus é sempre o refúgio seguro. Nós podemos passar por várias situações que nós vimos aqui na nossa lição de hoje. Nós não somos livres disso tudo, nós não estamos isolados dessa situação, nós fazemos parte desse mundo, estamos vivendo isso. Mas nós temos um Deus que é sempre o nosso refúgio seguro, nós temos um porto seguro. Por isso, meus irmãos, nós não podemos deixar de diariamente termos a nossa comunhão com Deus. Isso nos fortalece, isso nos dá mais segurança, isso diminui o nosso orgulho, isso mostra a nossa dependência total de Deus. Esse momento tão difícil que estamos passando, muitas vezes nós hoje estamos trabalhando muito mais do que parece que trabalhávamos quando estávamos na empresa, no escritório. Hoje parece que o tempo ficou mais curto, então precisamos tomar cuidado e lembrar sempre que o refúgio é Deus. Ele é nosso porto seguro e temos que ter uma comunhão diária com Deus. Pare e pense nesse momento final da nossa aula e durante essa semana reflita sobre o livro de Obadias e pense, qual desses pecados tem dominado nossas vidas? O orgulho, a arrogância, a crueldade ou o prazer na calamidade dos outros? Esses são alguns pontos que nós temos que parar e pensar nessa semana. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de reflexão. E pedimos, Senhor, que tu toque em nossas vidas, toque na vida de cada irmão, Senhor. E dê, Senhor, sabedoria e discernimento para cada um, para que possamos a cada dia, Senhor, termos a verdadeira comunhão contigo, Senhor, e estarmos abertos à solidariedade, Senhor, não sermos, Senhor, orgulhosos, não sermos arrogantes, Senhor, não sermos cruel, Senhor, não termos prazer na calamidade dos outros, mas sim, Senhor, que possamos estar atentos a tudo isso, estar, Senhor, de mãos estendidas e coração aberto, e termos sempre uma palavra, Senhor, falando de Ti, a nossos irmãos, às pessoas, qual seja, Senhor, que estejam precisando ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Aqui nós temos o material que nós utilizamos para a preparação dessa revista, nós consultamos alguns materiais disponíveis na internet. E não deixe de assistir as outras aulas e programações, lembrando que sempre no domingo às 10h30 da manhã temos o culto e às 15h é liberada a aula para a escola dominical e ao sábado temos algumas programações das crianças, dos adolescentes e convidamos a todos os pais que fiquem sempre conectados e procurando saber como é que está se passando, né, a primeira IPI de Osasco, que seja sempre lá conosco participando. Nós agradecemos a vocês, né, mais essa oportunidade de estarmos aqui junto e desejamos a todos um grande abraço. Exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado dos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.